Queridos, o título da mensagem de hoje à noite é A Igreja que Precisamos e Devemos Viver. E o texto encontra-se em Atos, no capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. E diz assim a palavra do nosso Deus: E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Queridos, muitas vezes fazemos nós referência a pessoas que um dia foram regeneradas, e a referência que nós usamos a elas é que são cristãos nascidos de novo. Contudo, queridos, podemos falar que essa designação, esse conceito, ele é um tanto redundante, pois se na verdade uma pessoa, um indivíduo, ele é um cristão, ele só pode ser um cristão porque passou antes pelo processo sobrenatural do novo nascimento. Afinal, ninguém pode ser nascido de novo sem, contudo, também ser um cristão. Assim também como não se pode ser um verdadeiro cristão sem que antes tenha nascido de novo. E os conceitos cristãos, cristão e nascido de novo, esses dois conceitos, eles devem ser olhados como sinônimos, ou seja, eles falam a mesma coisa. Se é cristão, é nascido de novo, e se é nascido de novo, é cristão, é a mesma coisa. Contudo, queridos, existem muitos, mas muito ditos cristãos, que na verdade estes são frutos do liberalismo teológico, liberalismo esse que negam as verdades essenciais, fundamentais, as verdades básicas da fé cristã. Porém, estes mesmos que dizem serem cristãos são os mesmos que não suportam os conceitos de regenerados, o conceito de nascidos de novo. E eles não suportam isso, no caso, para definir o que de fato é um verdadeiro cristão. Na verdade, eu não sei vocês, mas eu tenho visto muitos ditos cristãos. Eu já ouvi muitos desses cristãos afirmarem serem eles nascidos de novo, dizerem eles que são salvos, e o são porque eles praticam boas obras. Já outros eu vi também dizerem que o Deus do cristianismo é o mesmo Deus de muitas e tantas outras religiões e confissões de fé espalhadas no mundo todo. É um só Deus. É um só Deus. E ainda já ouvi dizer que há muitas formas também de nós chegarmos até Deus. Ou seja, não é só Cristo, não é só esse o caminho, mas tem outros caminhos. E essas pessoas que afirmam isso, muitas vezes são pessoas que se dizem e se intitulam cristãs.
Portanto, querido, mediante situações tais como estas e tantas outras que poderíamos aqui citar, isso vai me levar a um entendimento um tanto desesperançoso. No caso, essa desesperança é dado estas distorções, essas deturpações teológicas que levam a esses pensamentos. Evidentemente que a minha desesperança é nessa quantidade, na relação de cristãos que dizem ser e dizem ter fé em Cristo, contudo, pensam de todas essas formas que aqui falamos. Então, eu me sinto um tanto desesperançado de achar que de fato aqueles são cristãos. Agora, evidentemente que essa minha desesperança não tem nada a ver com eu perder também a esperança na palavra de Deus, no Evangelho do nosso Senhor e nesse sobrenatural acontecimento chamado nascer de novo. Não. Eu continuo a ter esperança nessas coisas. Eu continuo a ter esperança no nome de Jesus Cristo. Eu continuo a ter esperança no Evangelho de nosso Senhor. Eu não perco essa esperança, até porque o nosso Senhor Jesus Cristo ele nos deixou muito bem claro que nas igrejas, na sua igreja, haverá sempre de ali ter joio e trigo, haverá de ali sempre existir ovelhas e bodes. Terá. E muitas vezes nas inúmeras cruzadas evangelísticas e nos movimentos evangelísticos que existem em massa, ali há muitas falsas profissões de fé, resultado daqueles apelos à conversão. Nada contra apelo, mas que de fato são resultados disso. E muitas vezes estas profissões de fé são frutos exatamente de estratégias e de técnicas completamente humanas para de alguma forma pressionar pessoas a se converterem através do poder do convencimento humano e não do convencimento do Espírito. Ainda que ocorram muitas conversões verdadeiras em meio a esses movimentos evangelísticos, ainda que existem conversões verdadeiras ali, no entanto, os relatórios desses números de conversões não são confiáveis. Ao final não são confiáveis, pois muitas desses relatórios são superdimensionados. Eu vou dar um exemplo. Nós vamos à igreja, eu acho que eu até falei, não sei se foi terça-feira passada, mas acredito, eu não me lembro agora se eu falei aqui com vocês, mas eu tenho falado muito sobre isso. Nós vamos à cidade de Cochichola, no Cariri Paraibano, uma cidade bem pequenininha. E lá tem uma igreja e vamos dar o exemplo. Eu vou botar o pastor Carlos nesse estreito. E pastor Carlos sentiu o chamado de Deus para ser lá e lá pastorear a igreja de lá. E nós saímos de cá como igreja, e vamos, os evangelistas se preparam, e nós vamos a uma missão lá em Cochichola. E passamos lá uma semana, 15 dias, proclamando o Evangelho, batendo nas portas da casa, passando o plano de salvação, sentamos, conversamos, expomos as grandezas do Senhor, fazemos ao final de quase todos os dias cultos à noite, proclamando o Evangelho, e por fim, ali terminamos 15 dias e saímos de lá com um relatório. Quantas conversões? 50 conversões. 50. E por quê? Como foi isso? Não, eu fui na casa de seu Severino, ele escutou o Evangelho, eu perguntei se ele queria entregar sua vida a Jesus, e ele assim o fez. Nós fizemos uma oração confessional e pronto, ali nós deixamos um convertido. No culto tiveram mais 10, no outro culto foi mais 5, ali mais outro, enfim, 50. E isso, digamos, pastor Roberto, nós vamos passar esse ano lhe ajudando de forma trimestral, ou seja,
iremos ir a esse ano em Buchichola 4 vezes por ano. E nas 4 vezes que nós somos é 50 na primeira, o relatório da segunda já deu mais, deu 60 e poucas, a outra deu um pouco menos, deu 40, e depois, enfim, no final do ano, quantas conversões foram nesses avanços evangelísticos? 200. E aí, no outro momento, nós vamos fazer uma visita, e aí uma visita ao pastor Carlos, orar com ele, né? E quando chegamos lá, eu perguntei: e aí, pastor, como é que vai a igreja? Ele disse: rapaz, é uma luta muito grande. Eu digo: mas por quê? Ele disse: olha, porque nós somos poucos. Mas como poucos? Só tem essa igreja aqui em Buchichola evangélica, só tem ela, e tiveram 200 decisões por Cristo. Cadê esse povo? Cadê esse povo? Queridos, segundo um levantamento feito, diz que nós já estamos perto de 60 milhões de evangélicos nesse país. E olha, se as muitas pessoas no Brasil que, de fato, essas 60 milhões que professam fé cristã fossem de fato nascidos de novo, eu não tenho dúvida que estaríamos vivenciando o maior avivamento da história da igreja cristã em todo o tempo. Reforma protestante seria fichinha. O avivamento na Inglaterra a partir de John Wesley, de Jonathan Edwards, seria nada, era uma porqueria, como diz a história, perto desse avivamento, dessa explosão evangélica dentro do nosso país. 60 milhões de crentes, meu irmão, é muito crente. E o texto que nós lemos há pouco vem do resultado do grande avivamento que houve em Pentecoste, quando ali, após a pregação do nosso querido irmão Pedro, o Senhor vem e acrescenta aproximadamente 3.000 pessoas à sua igreja, uma igreja que era formada por 120. E claro, estes que foram acrescentados à igreja de Cristo, estes foram regenerados, eles foram convertidos, estes de fato nasceram de novo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Foi o Senhor que os transformou, que os regenerou. Portanto, a igreja inicial do Senhor foi construída por Ele próprio, quando de forma sobrenatural Ele converteu aquelas pessoas pelo glorioso poder do convencimento do seu Espírito, e não por técnicas humanas usadas a fim de persuadi-las por meio de suas emoções, das suas dores e tantas outras coisas. Foi o poder de Deus. Portanto, queridos, dito isto, podemos observar o comportamento e as características da igreja primitiva, dessa igreja do primeiro século, falada agora em Atos, e assim termos nela, para nós, termos aquela igreja no seu modo ativo de viver, não passivo, mas ativo de viver. Devemos ter nela como um padrão, para que assim venhamos viver como cristãos nascidos de novo. Portanto, será observando o padrão da igreja no livro de Atos, daquela igreja, que iremos aprender sobre o crescimento da igreja. E assim, aprendendo, não vamos mais nos deixar sermos de forma perniciosa influenciados pelos métodos pragmáticos da nossa atualidade. Ou seja, está dando certo ali, vamos imitar. Está dando certo ali, aquele é o jeito de crescimento. Ali é de Deus, está crescendo é de Deus.
para que nós não deixemos mais. Vamos olhar, observar muito bem o que o Senhor vai nos falar, para que de fato entendamos como devemos ser igreja, e para que dessa forma, sabendo ser igreja, possamos crescer segundo a vontade de Deus. Portanto, vejamos o comportamento e características daquela igreja apostólica, exatamente a igreja que precisamos e devemos viver. E no primeiro versículo, logo no iniciozinho, nós vamos ver a primeira característica dessa igreja, que é expressada no seu comportamento, no seu estilo de vida, na sua maneira de viver. A primeira parte do versículo 42 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam. Queridos, os membros daquela igreja eram dedicados. Os membros daquela igreja eles eram perseverantes, eram insistentes, eles eram diligentemente constantes, e não inconstantes, mas constantes. Portanto, eles não paravam de estudar o quê? O Campeonato Brasileiro. Meu Deus. A situação geográfica, política do país. Não. Eles eram perseverantes, diligentes, constantes, e não paravam de estudar a palavra de Deus. Diligentes, ou seja, o que é diligente? Cuidadoso, zeloso, responsável e constantes. Não paravam. Quanto mais estudavam, mais estudar eles queriam. E dessa forma, queridos, a igreja que fora fruto do derramamento do poder glorioso do Espírito Santo de Deus, assim como também foi fruto, aquela igreja foi fruto, sabe do quê? Da exposição das grandezas de Deus, revelada pela sua palavra. Sim, naquele momento em que Pedro brada: senhores, cidadãos, e portanto aquela igreja que foi fruto destas coisas era a igreja que continuamente dedicava-se à doutrina dos apóstolos. Algo hoje que é repelido por muitos ditos cristãos. Você tem repelido isso? Ou seja, para muitos hoje falar sobre teologia, sobre doutrina, sobre estudo da palavra, não é politicamente correto, pois muitos a este respeito reagem da seguinte forma: pronto, lá vem pastor Xórico com essa conversa de doutrina. Que doutrina que nada, pastor Xórico. Eu não preciso de doutrina, eu preciso é de Jesus. Essa é a compreensão. E queridos, olha, se não existe palavra, se a palavra ela é negada, se a palavra ela é deturpada, se a palavra ela é contaminada, neste lugar pode haver tudo, pode haver até uma instituição religiosa, mas jamais neste lugar existirá a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade. Se há uma comunidade que esta comunidade se denomina ali a igreja de Cristo, contudo nesta comunidade não existe compromisso com a palavra, esta comunidade é mentirosa. E sabe por quê? Porque não é de Cristo, mas é sinagoga de Satanás. Portanto, uma característica contundente e marcante da igreja que é de Cristo é que ela é fiel à palavra de Deus. Uma grande característica. Aquela igreja, ultimamente,
já há muito tempo, a gente dizia, olha, denominação tal, vá, fecha os olhos, denominação X, vá-se embora, a Y é de Deus. Hoje, inclusive a nossa denominação, é batista, pode ir, não, peraí, não é assim. Os conceitos do credo bíblico e apostólico que a denominação batista crê ou creu, hoje não crê mais. É triste, porém é uma infeliz verdade. Davi muitas vezes passa em frente a uma igreja, pai, é batista, é boa, não sei, filho, tem que entrar e escutar a pregação. E não é só uma não, pelo menos umas 2 ou 3. Essa semana eu vi um rapazinho dizendo que foi para outra igreja e sua irmã perguntou, e lá, teve heresia? Ele disse, não. Eu estava perto, não me segurei e disse, você sabe o que é heresia? O princípio de saber o que é mentira é preciso conhecer a verdade. Se não que vier de mentira torna-se verdade para você, você não conhece o que é verdade. É triste, querido, mas é uma infeliz verdade. Existem inúmeras igrejas que no passado elas erguiam a bandeira do Evangelho e faziam isso de forma ousada, corajosa, e olha, não negociavam por nada nesse mundo, nada, absolutamente nada. Entretanto, essas igrejas mudaram. Essas igrejas elas se renderam ao modismo, ao misticismo religioso, ao pragmatismo religioso. O liberalismo teológico está a reinar nas muitas igrejas e seminários. Reina. Onde antes se trabalhava afincamente em missões e evangelismo, evidenciando-se a proclamação do verdadeiro e único evangelho, hoje inúmeras denominações se renderam ao evangelho das facilidades e tornaram-se, sabe o que agora? Fábricas de prosélitos. Estão fabricando crentes do jeito que você quiser. Estão fabricando, sabe o que? Falsos convertidos. Mais uma vez, fala-se por aí que o Brasil está vivendo um crescimento evangélico explosivo que nunca antes se viu. Ocorre, queridos, que esse crescimento não é do verdadeiro evangelho, mas é do falso. O evangelho que tem por aí se pregado, na sua maioria, é um evangelho misturado, é um evangelho contaminado, é um evangelho frouxo, é um evangelho que exalta o homem e não o filho do homem. É um evangelho sincrético, ou seja, o que é um evangelho sincrético? É um evangelho que só o evangelho não dá, tem que ter mais alguma coisa, tem que somar com o credo de alguém mais. Só Jesus Cristo, crucificado, morto e ressuscitado, não basta. É necessário apresentar alguma coisa a mais. Sabe por quê? Porque somente Cristo não é agradável. Somente Cristo não sustenta o povo dentro da igreja. Não sustenta, tem que ter mais alguma coisa para colocar. Não existe um cristão só que diga ser cheio do Espírito e este venha negligenciar e rejeita o estudo da palavra de Deus.
Você pode ser cheio de tudo, menos do Espírito. Não pode haver uma igreja cheia do Espírito sem que ela seja aplicada de forma contínua e firme ao Espírito. Portanto, queridos, para sermos e vivermos a igreja apostólica, é preciso amar a palavra da Bíblia. E nela, meu irmão amado, meditar de dia e de noite. Mas vamos a outra característica. Agora a parte B do versículo 42, o versículo 44, 45 e 46. E a comunhão ao partir do pão e as orações. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Portanto, aqui está outra característica dos cristãos daquela igreja, Eles se reuniam com bastante frequência, vou repetir, com bastante frequência, e tinham tudo em comum entre eles. Ou seja, eles se convertiam, tornavam-se cristãos nascidos de novo, e porque eram nascidos de novo, literalmente sentiam-se separados do quê? Do mundo. E assim procuravam se relacionar, associando-se com outros cristãos. Ele disse: não, ali não dá para mim mais. Aí eu queria muito hoje almoçar com um pessoal. Aí sabe o que? Como é que eles faziam? Eles ligavam o apóstolo Pedro, ou o irmão Severino, ou para a irmã Maria, para não sei o que. Gente, vamos almoçar juntos, vamos lá para casa. Oh, glória. Ele não chamava o cachaceiro da esquina do bar. Ele não chamava aquele que falava mal do Evangelho, aquele que era ele antes, não. Para isso não. Esse relacionamento associativo, de associação, era o que eles viviam. Não é que eles nos relacionavam com o mundo, porque afinal de contas nós no mundo estamos, nos relacionamos. E com o mundo para quê? Nós relacionamos com o mundo para glorificar o nome de Deus. Mas associar, não. Eles influenciavam e não eram influenciados. Aqui é uma característica deles. Quanto mais eles estudavam a palavra, eram, portanto, doutrinados a viverem em comunhão, não de separação, não em discórdia, não em intriga, não em brigas, mas em comunhão. Eles se amavam, gente, e por se amar eles tinham prazer e alegria de viverem unidos. Portanto, tinham tudo em comum. Os cristãos da igreja do primeiro século, eles se reuniam com bastante frequência. O amor de Deus derramado sobre suas vidas os motivam, ou os motivavam a amar uns aos outros, dando-lhes condições de lançarem fora o que? O egoísmo, e passarem a ser agora o que? Altruístas. O que é altruístas? É pensar no outro, é cuidar dos interesses do outro. Cuidar dos interesses do outro, volto a dizer, não é falar da vida do outro, mas é cuidar dos outros. Ele amava uns aos outros. Atos 4:32 evidencia muito bem isso quando diz: da multidão dos que creram,
Um era a mente, o apóstolo, o querido Lucas aqui está dizendo o seguinte: uma era a mente, era o pensamento, e o coração, era a mesma vontade. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Esse amor de Deus pelo qual primeiramente foram amados transformava suas mentes a fim de que eles amassem uns aos outros de uma forma tal que eles que não consideravam as suas propriedades unicamente suas, pois sempre que havia uma necessidade, uma propriedade pessoal era vendida e o valor era distribuído entre eles. Havia uma necessidade. Eles viviam tão em unidade, em comunhão, em amor, que se abnegavam dos seus pertences, dos seus bens, em prol, em favor da vida do irmão. Não era um amor só de boca, mas era um amor em atitudes. Eles tinham um profundo amor uns pelos outros, e assim existia uma intensa comunhão entre eles. Assim como eles se reuniam diariamente no templo, da mesma forma se reuniam em suas casas, de casa em casa. E ali o que? Partiam pão, celebravam a ceia. Porque na época não existia ainda igreja, um templo especial para os cristãos, mas eles escutavam o Antigo Testamento lá nas sinagogas. E como lá eles não podiam partir o pão, ou seja, celebrar a ceia, eles faziam de casa em casa. Não tinha um local para ficar 3.000 pessoas, meu querido. Eram nas casas. Era uma igreja que exercia o amor mútuo, aonde superavam por meio deste amor suas diferenças. Aquele irmãozinho complicado, o amor com o qual era inundado seus corações, porque primeiro Deus os amou. Esse amor ele fazia com que eles superassem os complicados, superassem as diferenças, as ofensas. O estudo perseverante e diligente que faziam eles da palavra transformou sua forma de pensar e de agir, e assim eles se tornaram unidos e auxiliadores uns dos outros e também conselheiros. Eu vejo muitas vezes crentes dizendo: o irmão está assim, está assado, está fazendo isso, ou está precisando disso, ou alguma coisa, está triste. E aí, está triste, tu vai falar assim comigo? Eu disse: não sou de me meter na vida de ninguém. Você é muito omisso e não exerce amor. Queridos, igreja é uma unidade terapêutica. Aqui é tudo doente. Tudo. Todos nós somos doentes. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou perfeito. Não vai nessa onda não, como um pastor tem por aí dizendo que você é perfeito. Se você entrar nessa que você é perfeito, você é irmão legítimo de Satanás. É na igreja onde todos estão adoecidos e por estar adoecidos estão carentes de serem tratados, e você pode ser um instrumento de Deus na vida do seu irmão. E assim
como o irmão, vai ser na sua. A igreja é um hospital de almas. E para um mundo caído, queridos, e corrompido como esse, onde a malignidade reina, a igreja deve ser a esperança, deve ser o refúgio e lugar de restauração, não para o mundo jaz. Você está pensando que esse mundo vai mudar? Esse aí, muda não. Esse aí é como a cantiga da perua, é de pior a pior. O que muda são vidas. E a igreja deve ser o local de aconchego, de recepção dessas vidas que estão sobrecarregadas, para que estas confessem seus pecados, se arrependam e creiam em nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. No capítulo 6 de Atos, versículo 4, diz assim: nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos se consagram, na verdade, nesse instante aqui, a oração e a pregação da palavra. Portanto, primeiro a oração e depois a pregação. O pastor William MacDonald, ele disse que os apóstolos faziam questão de falar dos homens para Deus antes de falar de Deus para os homens. A gente já quer ir logo pregar e nem ora. A gente quer logo agir, mas não ora. A gente quer colocar a vontade, quer fazer a vontade de Deus, mas não falamos com Deus. Como é Deus? O Senhor quer? Eu quero me mudar. Eu quero ir para outro canto. Eu não aguento ficar onde eu estou. Eu estou falando de mim mesmo. Eu não estou confortável hoje, nem um pouco. Mas eu preciso falar com Deus para onde quer que Ele quer que eu vá. E às vezes a gente esquece dessa oração. É necessário orar. Quantos aqui já saíram de casa hoje de manhã e demoraram até esse momento? Tu talvez só orar aqui dentro. A igreja do primeiro século tinha diligente compromisso com a palavra. No entanto, tinha o mesmo compromisso com a oração. A congregação do Senhor antes do Pentecoste tinha 120 membros. Esses membros que estavam unidos em constante oração, estavam tudo num lugarzinho, orando. Quando o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre eles. Assim, no dia de Pentecostes, houve quase 3.000 conversões. E a partir daí, todos aqueles crentes juntavam-se diariamente, diariamente, no templo para orar e adorar a Deus. Hoje dá trabalho de juntar tempo domingo. Que eu não posso, eu não tenho tempo, cheguei cansado do trabalho e por aí vai. Por meio da constante oração daquela igreja, o Senhor fez grandiosos feitos ali. Discípulos que estavam presos foram soltos. Se você disser assim, pastor, nem todos, de fato, oraram para Tiago ser solto, não foi morto. E aí? Você vai dizer que a culpa é de Deus que fez tomar dele? Mas a oração existia. Oramos por Tiago. Tiago foi decapitado, foi morto. E agora? Foi para o céu, está com o papai. Amém, glória a Deus. Agora vamos orar para o Pedro, que está preso também.
Na oração, correntes que a aprisionavam fisicamente foram quebrados, endemoniados foram libertos, portões de cadeias abriram-se. E mais, o mais importante, o Evangelho, que ainda que sob grande perseguição, continuava a ser proclamado com ousadia, e milhares de pessoas foram libertas do pecado e do poder de Satanás. Amém. Aquela igreja não tinha, minha querida Ivonete, nem ouro nem prata. Tinha não. De jeito nenhum. Ela não tinha talvez nenhuma cadeira assim de plástico durinha como essa, aonde vocês estão sentados. Ela não tinha riquezas, mas ela era rica da graça de Deus. Amém. E por esta riqueza da graça de Deus, elas tinham poder espiritual. Que possamos ser essa igreja gloriosa do primeiro século, uma igreja unida, uma igreja que vivia amorosamente em comunhão, uma igreja que cuidava dos interesses uns dos outros, uma igreja que era perseverante na comunhão, no partir do pão e na oração. Que possamos ser essa igreja, uma igreja fincada em amor, fincada em comunhão e plenamente adepta, comprometida com a oração. Que sejamos essa igreja, uma igreja que podia não ter riquezas desse mundo, mas ela era riquíssima da graça de Deus. Uma igreja que não tinha o prestígio dos governos e dos impérios, mas era uma igreja que tinha intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque ela perseverava na palavra e na oração. A outra característica, nós vamos ver agora no versículo 43 e no 47. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Queridos, a igreja daquela época, por muito estimar gratidão e amor por Deus, era uma igreja que se via motivada a fazer a obra de Deus, amando a Deus, porque primeiro Ele os amou, e assim amando os outros, a fim de viver em comunhão e apresentar-se o amor de Deus por meio do Evangelho. E dessa forma o Senhor ia acrescentando àquela igreja os que o Senhor mesmo havia salvado. Todos estavam cheios de temor, diz assim a palavra. Todos estavam cheios de temor. Queridos, este temor não era o temor do castigo de Deus, esse já tinha passado. Porque o amor que eles receberam lançou fora todo aquele medo. Aqui trata-se daqueles que se tornaram nascidos de novo pelo poder do Espírito, e por isso eles tinham temor a Deus. Um salvo, ele não tem mais temor do castigo, mas ele tem temor reverente, ele tem temor respeitoso, ou seja, ele tem respeito sagrado, devido a amarem o Senhor com gratidão, de poderem habitar na presença de Deus pela fé no seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Reverência, respeito.
Senhor está aqui neste lugar? Deus está aqui nesse momento. É momento de reverência, de respeito, de temor. Quem está aqui é Deus. Não é seu parceiro de crossfit. Não é seu parceiro. É Deus. Esse era o temor que Pedro adverte aos que iam se tornando filhos de Deus. Portanto, podiam chamá-lo de Pai, e assim andassem suas vidas com reverência, é o que Pedro chama a atenção. Andassem com reverência, com respeito e de modo digno do Evangelho. Vejam o que Pedro diz em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 17. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, comportem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Andem em suas vidas com reverência, com respeito ao Senhor. É o que Pedro está dizendo. Afinal de contas, vocês eram inimigos dele. Agora vocês podem chamá-lo de Pai. Vocês eram inimigos dele, vocês estavam sob a ira de Deus. Agora vocês são chamados amigos de Deus. Se vocês entenderam, então se portem. É o que Pedro está dizendo. Se comportem. Tenham uma vida, uma conduta digna daquele que diz que um dia conheceu Cristo Jesus por meio do seu Evangelho. Vivam dignamente. E em seguida Pedro, por quê? Pedro vai dizer porque eles devem viver em temor ao Senhor. E sabe por quê? Pedro, quando diz dizendo o seguinte: vocês sabem o motivo. Ao versículo 18 ao 20 da carta de Pedro. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitido por seus antepassados. Ou seja, vocês não merecem. Vocês não compraram nada. Vocês não fizeram nada para receber. Desse jeito, pastor Jorge, não enche igreja. Aí no versículo 19, ele vai dizer que não foi por essas coisas, mas ele vai dizer agora pelo que foi. Eu vou dizer para vocês, Pedro está dizendo assim: olha, eu vou dizer mais uma vez para vocês, mas vocês já deviam estar sabendo disso, ou não sabem? Pelo precioso sangue de Cristo, aleluia, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de quem? De vocês, de nós. Portanto, queridos, eles tinham um motivo para viver de forma respeitosa e em completo entusiasmo. Assim como havia temor, havia também motivação e entusiasmo para celebrar alegremente ao Senhor. Havia reverência e respeito, como também se louvava com entusiasmo e alegria. Ali era uma igreja que valorizava a sua imerecida condição de se relacionar com Deus. Portanto,
mas com ordem e decência. Com alegria? Sim, com alegria, mas com ordem e decência. Com respeito, com reverência. E queridos, ao tempo que aquele povo se relacionava bem com o Senhor, ele não se relacionava só bem com o Senhor, mas também ele relacionava bem com seus pares, ou seja, com seus irmãos. Eles tinham comunhão com Deus e, consequentemente, com seus irmãos. E como resultado disso, era uma igreja onde o Senhor intervinha com milagres, maravilhas e sinais. Às vezes a gente fica dizendo, apontando aonde é que está o problema. Cadê? Não tem conversão. Cadê? Não vem ninguém. Cadê? Não aparece ninguém. Não fica ninguém. O que é que está vendo nessa igreja? Ah, é o pastor. Demora demais pregando. O povo não aguenta, vai embora. Ah, não, porque o pastor não deixa pintar o púlpito de preto. Aí por isso ninguém fica. Enfim, a gente vê inúmeras coisas que incapacitam uma igreja de o Senhor fazê-la crescer. E sabe o que é uma das coisas? Muitas vezes dentro da igreja que aqui deixa muito claro. É porque a gente até diz que tem comunhão com Deus, mas não tem comunhão com os irmãos. Não amam uns aos outros. Não se interessam uns pelos outros. Ah, o irmão está doente, sequer faz uma ligação, sequer ora por ele. Ah, o irmão está passando necessidade, sequer diz, irmão, como é que eu posso ajudar? Eu quero que o meu dinheiro glorifique a Deus. Diga aí como é que eu posso. O que é que você está precisando? Ah, o irmão não está precisando, está para baixo, está triste, é pecado. Expulsa, tira do meio da congregação. Aí sabe o que acontece? Deus não age. E sabe por quê? Porque a igreja perdeu comunhão com Deus. Não tem comunhão com os irmãos, vai ter com Deus. Muito diferente daquela igreja vem acontecendo nos dias de hoje. As pessoas vêm perdendo o temor a Deus nas igrejas. Podemos enxergar isso quando olhamos para o altar e vimos, ao invés de um louvor devoto, vimos um show. No lugar de um altar, não é o altar, virou palco. Um palco pode ser um altar, mas um altar não pode ser um palco. Um tamborete no meio da rua pode virar um altar, mas um altar não pode virar um tamborete. Tem. A preocupação não é exaltar e reverenciar o Senhor, mas é agradar os ouvintes como se agrada um comerciante, como se agrada um cliente. O cliente tem razão, porque quem são clientes? Os que estão sentados a ouvir o quê? O louvor. Qual é o louvor que você quer que eu cante? Ah, é melhor, a gente tem que melhorar mais a liturgia do culto. Bota alguma coisa aí tipo, é preciso amar as pessoas como não se tivesse amanhã. Você conhece o autor disso aí? É crente? Ou então é preciso cantar, meu irmão, agora é só vitória, agora é só vitória. Você é o menininho, a joia preciosa do Senhor. E se for pular para a pregação, tem que ser o quê? Você é perfeito. Você merece tudo de bom. Ocorre que estão confundindo a animação de palco com culto vivo e racional a Deus.
João capítulo 4, Jesus deixou muito claro sobre isso, dizendo que é um verdadeiro adorador. Versículo 4, versículo 23 e 24, Jesus diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Estamos às vezes num momento de louvor, estamos cantando, sequer sabemos o que estamos cantando. O embalo está bom, e se for para agora, pronto, ainda dá um raciocínio. Adorar em espírito. Temos que adorar com a boca, abrir nossos bocas, falar, tudo bem. Mas se é para falar e só falar, é melhor que você cante para dentro. Mas esse canto na sua mente, você está adorando o Senhor e o Senhor está recebendo. Não adianta orar gritando. Adianta orar se humilhando diante de Deus. Quer gritar orando? Grite, não tem problema. É preciso que tenhamos o certo aqui num culto. Ou ele é bíblico ou ele é antibíblico. Não tem culto mais ou menos. Ou o culto é cristocêntrico, ou o culto é antropocêntrico. Ou o culto é bênção, ou o culto é maldição. Um culto bíblico é prestado com sinceridade de coração. De outra forma, é somente uma grande encenação teatral. Ensinação essa que o Senhor a rejeitará de forma abominável. Um culto pode e deve ser alegre. Pode. Um culto, ele não deve ser engessado. Uma liturgia engessada que não pode mover-se de um canto para o outro. Não pode ser engessado de tal forma que nos prive e que nos tire a liberdade de adorar a Deus com sinceridade de coração. Não! No entanto, essa flexibilidade e liberdade, quando cultuamos a Deus, não pode nos levar a uma postura de irreverência e de falta de respeito. Afinal, queridos, antes de tudo, no culto ao Senhor deve ter ordem e decência. E ainda continua o texto dizendo: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O crescimento da igreja está vinculado ao relacionamento da igreja com Deus e com o povo. A igreja, para crescer, não deve parecer com o mundo, mas com o dono dela. Quem é o dono dela? Cristo. A igreja tem que ter a cara dela, não do mundo. Só voltando mais atrás um pouco, eu tenho falado muitas vezes até com o pessoal lá na igreja, e a gente às vezes não vigia nisso, e isso faz parte da reverência do culto. É momento de oração. Se é momento de oração, então é para todo mundo orar. Todo mundo. Eu não vim aqui só pregar, eu vim também orar. Eu não vim só tocar, eu vim orar e escutar a palavra. Então eu vim fazer também pregar. E muitas vezes nós vamos orar, gente, e eu vejo o povo olhando para cima, fazendo isso, fazendo aquilo, e não ora. Isso é reverência. Vamos ler a palavra, e aí começa andando para cá, anda para lá, vai para lá, vai para lá. É momento de ler a palavra.
Queridos, é Deus quem acrescenta à igreja os que vão sendo salvos. Santo Deus, aleluia. É Deus. Deus não está interessado em quem quer apenas um crescimento numérico. Ele não quer só isso. E a numerolatria é a artimanha do diabo. Crescer a todo custo é a artimanha do diabo. Jesus, ele não quer fregueses na sua casa, não. Ele nem tem e nem precisa. Jesus, ele não quer plateia. Jesus não quer admiradores de palco. Jesus quer, sabe o quê? Discípulos. E eu pergunto, se nessa imensidão de 50 milhões de evangélicos que dizem que nós temos, onde estão os discípulos de Jesus? Aonde estão? Onde estão os discípulos? O Evangelho precisa e deve ser proclamado, deve ser difundido por todo mundo. Mas é preciso que existam discípulos. E queridos, discípulos não é somente frequentadores assíduos de culto, não é. Se você pensa que você é discípulo porque você vem em todos os cultos da igreja, não é. O pragmatismo religioso tem feito muitos ministérios crescer, não resta dúvida. Porém, não são as técnicas místicas que farão a igreja de Cristo crescer de forma saudável, visto que somente Deus pode realizar, e Ele o faz de forma magistral diante de uma igreja que ora, que tem amor pela palavra e assim proclama o seu evangelho, como também de forma bíblica, correta, aplica diligentemente o discipulado na vida daqueles que o Senhor vai acrescentando. Hoje eu falava com o pastor Chorro sobre o quanto eu acho lindo o trabalho dele no discipulado. E eu confesso a vocês, de público, como já confessei a alguns na igreja, eu me sinto frustrado, porque eu tenho tido grandes impedimentos em discipular as ovelhas de Cristo. Porque para poder ser discipulado, a igreja lá de Atos, aonde saíram tantos discípulos, tantos, mais tantos que ó nós aqui, começou lá também, lá atrás. Mas para que isso desse certo lá atrás, era preciso que aquela igreja, foi preciso que aquela igreja amasse a palavra de Deus. Eu concluo 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 5. O pastor Jorge me consolou. Mas você é um evangelista, e eu acho muito lindo esse trabalho evangelista. Então, vamos lá. A gente fica aqui um chorando um ao outro, e ao mesmo tempo, como deve ser uma igreja que tem comunhão, se completa, soma a força de um com a fragilidade do outro. E a recíproca é verdadeira. Ou pelo menos na igreja, na primeira igreja daquele século, funcionou. Eu plantei,
Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Louvado seja o nome de Yahvé. Um planta, já o outro rega. A obra de Deus de fato é realizada a duas mãos. Pastor Short não faz só, e nem eu faço. É feita a duas mãos, amado. É realizada em conjunto, pastor Mário. A obra do Senhor é feita através de miseráveis pecadores, aos quais Deus, por sua infinita bondade e compaixão, por sua graça, nos fez agora ser parte do corpo do seu Filho, o dono da igreja. No entanto, que quem faz a obra de Deus, quem são os instrumentos, quem é o jarro, quem é a pá, quem é a picareta, quem é a escavadeira na obra de Deus, é a igreja, é o corpo de Cristo. Mas não esqueça, bote em mente e não esqueça, quem faz toda a diferença é o Senhor. Aleluia. É unicamente e somente Deus que efetua o crescimento e ninguém mais. Se a gente meter a colher nesse meio, só é para estragar. Não converta ninguém. Você não tem poder para isso. Você nem se converteu. Você foi convertido. Portanto, no final do nosso texto, no versículo 47, podemos ver que para aqueles que foram salvos e libertos do pecado de Satanás, para aqueles que foram libertos do poder das trevas e assim foram transportados para o reino de louvor de Deus, para o reino do Filho do amor de Deus, para o reino da luz inacessível do Senhor. Para esses, as suas vidas tornaram-se agora, sabe por quê, pastor Carlos? Para aqueles que foram salvos, para aqueles que foram lavados e remidos, no nome de Jesus, Leandro. As suas vidas para estes que foram amados com este amor que não tem como medir. O apóstolo Paulo fala de um cumprimento, mas ele não diz o tamanho dos metros, nem dos quilômetros. Ele fala da largura desse amor. Ele fala dessa profundidade desse amor que desce ao mais fundo dos abismos do pecado para buscar com graça o pecador. Ele não diz também a profundidade, e nem também diz a altura, aonde está Deus com toda a sua santidade. Santo Deus, aleluia. E sabe por que Paulo acha que não coloca nada sobre isso? Não é porque não tem como medir. Eu outro dia entendi isso, mano. Eu disse: o amor de Deus é grande demais. É quando eu começo a ter experiências com Deus e vejo a sua misericórdia, a sua graça sobre a minha vida, o que Ele fez por mim. Aí eu digo: não é só isso, não é mais. E eu cheguei a um momento, depois de muitas querer medir e mencionar o amor de Deus, cheguei num momento e disse assim:
eu estou errando todas, e eu não vou acertar nunca, porque esse amor é eterno, esse amor é infinito, esse amor não se acaba. Esse amor é poderoso para transformar vidas. Portanto, os que passaram e que desfrutaram desse amor por pura misericórdia, eles têm suas vidas agora, sabe o quê? Como um hino de louvor, como um salmo a Deus. A sua vida agora é um salmo de gratidão ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Você só vai amar essa palavra quando você entender o seu amor. Você vai parar de ser rebelde ou pelo menos diminuir quando você entender esse amor. Você vai parar de viver mais para esse mundo e mais para esse Deus quando você entender de fato o tamanho desse amor. Infelizmente a igreja de hoje ela tem sido muito mais mundo do que a igreja. Pastor, o senhor está dizendo que eu sou um pecador, que eu vivo aí fazendo aquilo que não estou falando isso. Pecador você. Não estou dizendo que a gente vive muito mais no mundo do que a igreja. Quanto tempo você vai dar para Deus no dia de hoje? Hoje eu vi um texto, segundo diz Eric Walsh, e ele diz: o que é que seu patrão vai dizer quando você der ao patrão que você dá a Deus? Você acha que amanhã mesmo você está passando no RH e ele está assinando sua carteira de demitido por justa causa? Será que seus filhos vão lhe amar da mesma forma quando você começar a dar a seus filhos somente o que você dá a Deus? Será que seu casamento vai durar e vai ser um love story quando você der a seu cônjuge o que você dá a Deus? Esse povo da igreja entendeu, da igreja de lá, do primeiro século. Ele entendeu que sua vida agora daqui para frente é de Deus e é para viver para Deus. Ele entende que sua vida agora é um hino, um salmo de gratidão ao Senhor. E já encerrando, diz que é falta de ética, dizer que vai encerrar e não encerra. Se falta de ética no mundo fosse só isso. No início, aquela igreja contou com a simpatia do povo. Como assim escreveu Lucas neste versículo, ele botou: tendo a simpatia de todo o povo. Contudo, queridos, isso não durou muito tempo. Não durou. Durou não, Galinho. E sabe por que não durou? Porque a fé cristã suscita quase sempre ódio e desprezo das pessoas. Quase sempre. Lucas capítulo 6, versículo 26 diz assim: ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os nossos profetas. Cuidado com sua popularidade como crente neste mundo. Crente nesse mundo não pode ser muito popular, e a igreja de Cristo está muito pouco menos ainda. Muito menos ainda. E até sobre isso Jesus nos deixou muito bem avisados. Cuidado com sua popularidade. E Jesus também nos advertiu que haveríamos de sofrer perseguição. Mas
Mateus 10, versículos 22 e 23. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos no lugar, fujam para o outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, logo, toda a simpatia do povo seria naquela época substituída por uma oposição ferrenha e implacável. Agora deixa eu dizer o que a igreja fez. Ela chegou, não foi o pastor Paulo, o pastor Jorge, e disse assim: tá certo, vocês estão achando ruim, diga aí como é que vocês querem que nós nos comportemos. Não, eu não quero que você pregue esse Cristo ressurreto. Eu disse: tá certo, vai ser assim. Diga aí o que é que você mais quer. Não, eu queria um jogo de luz aqui. Não, tá certo, vai ter. O que é que você quer mais? Não, eu queria o seguinte, que a palavra fosse só 20 minutos e o resto do culto fosse só reteté e muito louvor, só louvor. Vai ser assim, não se preocupa. Foi assim que a igreja se comportou. O apóstolo Pedro olhou para o povo do Sinédrio e disse: olha, me perdoe, mas eu não vou obedecê-los, porque prefiro eu obedecer ao Deus da minha salvação do que a homens. Eles não abriram mão de suas convicções, e a igreja tem aberto mão de suas convicções. Porque se a eles não tivessem aberto mão, se eles tivessem aberto mão, melhor dizendo, não haveria perseguição. A gente não ia falar sobre perseguição. Portanto, que possamos orar ao Senhor, orar com desejo ardente, para que o comportamento e características daquela igreja do primeiro século possa ser visto em nós no presente momento. Que venhamos ter pleno entendimento que, como cristãos, nascidos que somos, possamos entender que precisamos e devemos viver como a igreja do primeiro século. Eu e você tem sido essa igreja. Nós temos vivido essa igreja no nosso tempo. Que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de nossas vidas e nos dê abundantemente sua graça, para que nós perseveremos em amor, em comunhão e completamente focados na oração e no ministério da palavra. Amém?